TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Estamos iniciando mais um Janela do Céu. Eu sou a Ana e a gente está aqui hoje com a Margaret Richter e ela vai contar um pouco da história dela pra gente, porque a gente sabe, né, que um testemunho sempre nos incentiva a também ter a nossa própria história com Cristo, né? E ela tem uma história aqui já longa com o Senhor, né, com Cristo, que mudou a vida dela, e ela se dispôs a estar aqui com a gente para compartilhar. Ela é lá de Santa Catarina, de Piratuba, e está aqui hoje através da sala virtual do Zoom, né, pra gente poder compartilhar um pouquinho. Boa noite! Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, programa Janela do Céu, irmãos, Corpo de Cristo. Então, Margaret, queria que tu começasse já contando aí como é que foi essa história, né? Porque a gente sabe que sempre tem um início, né? Aquilo que marca o início da nossa caminhada com Cristo, uma mudança. Queria que tu contasse como é que isso aconteceu na tua vida. Então, eu nasci numa família que tinha compromisso com a Igreja Luterana, fui batizada na tradição, bebê, e quando eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade, a minha mãe, ela escreveu para uma editora e pediu material cristão, e eles mandaram esse material cristão. E foi assim, interessante porque veio um volume grandinho e aí eles colocaram tudo dentro da caixa postal do meu avô. E o meu avô ficou indignado com aquilo porque amassou as cartas dele, ficou bravo, né? E assim a gente recebeu essa literatura, ela ficou lá em casa, o tempo foi passando, eu lembro que eu sempre folheava aqueles livrinhos, olhava aqueles folhetos, e a minha avó, quando ela veio nos visitar, ela lia à noite para nós na cama, e aquilo foram informações, né, da palavra que começaram a descer para o meu coração. E daí, certo dia, eu fiz arte, porque eu era, assim, uma líder que sempre conduzia o grupinho, sabe? Principalmente para fazer as coisas erradas. E eu fiz arte, e daí a minha tia disse para minha mãe que ela ia... Não, ela disse para mim que ela ia avisar minha mãe, informar minha mãe do que eu tinha feito, né? E aí eu lembrei de um folheto que tinha... a história de uma garota que também tinha feito algo errado, o nome dela também era Margaret, e ela então procurou o Senhor e entregou a vida dele para o Senhor, pediu perdão pelos pecados. Aí eu fiz o quê? Com medo, eu entrei embaixo de uma quaresmeira, ela tinha flores na época, eu me coloquei de joelhos diante do Senhor e eu orei. E eu falei para o Senhor que a minha tia não devia contar para minha mãe. E foi assim um momento bem especial, porque eu consegui tocar o Senhor, sabe? E no final da oração, eu lembro que eu orei em nome de Jesus Cristo. Eu não sabia por que eu estava orando em nome de Jesus Cristo, mas eu sabia que tinha que fazer em nome do Senhor, né? Quantos e aí, anos tu então... tinha? 6 anos de idade. 6 anos. E aí, então, a minha mãe não falou nada, não vieram as consequências, né? E eu, então, deduzi que o Senhor tinha ouvido a minha oração. E a partir daí, de tempos em tempos, o Senhor tocava a minha vida. Aí, com... provavelmente uns 9, 10 anos de idade, a minha mãe providenciou para que nós pegássemos carona, porque a gente morava no campo, né? Que a gente pegasse carona com outro pessoal que também morava no campo para ir para a igreja. E assim a minha irmã e eu, nós passamos a frequentar a igreja, escola dominical. Daí, depois de um tempo, a minha mãe também foi,
O meu pai ia raramente à igreja, ele não gostava. Às vezes ele se opunha, outras vezes não, mas a gente continuou firme. Todos os domingos a gente ia para a igreja. E daí, por volta dos 15 anos, 14, 15 anos, eu me batizei, minha mãe também, minha irmã também. E com 18 anos eu saí de casa. E nesse período de infância e adolescência, a gente tinha periodicamente aqueles encontros em retiro de crianças, retiro de jovens. Então, eu não me lembro de ter feito especificamente uma oração aceitando a Cristo. Mas eu tinha toda a convicção de que eu pertencia ao Senhor, que eu tinha nascido de novo. Eu soube identificar isso. E daí, mais tarde, eu sempre tinha dúvidas, sempre tinha confusão na minha cabeça. Mais tarde, então, eu fiz a oração de entrega, né? E fui levando a vida cristã. Então, saí de casa aos 18 anos, fui fazer um curso, esse curso também dizia respeito à vida cristã. Depois, eu trabalhei lá um tempo, me aperfeiçoei como professora, e daí eu voltei, eu estava em Curitiba, eu voltei para Campo Mourão, no Paraná. Em Campo Mourão eu trabalhei 10 anos numa escola cristã de educação infantil, e quando eu saí de lá, eu fui 1 ano e fiquei em casa, na casa dos meus pais. Lá eu tomei a decisão, pedi para uma missão, a Missão Sena, para que ela me recebesse em São Paulo. A Missão Sena, ela trabalha com moradores de rua. Só que eu pedi para ir diretamente para a fazenda. A fazenda é o local onde as pessoas, quando elas decidem sair da rua, elas iam para lá, para que lá começasse o processo de restauração de vida. Depois eu fiquei 2 anos em São Paulo, ali na região da Luz, né, a Boca do Lixo. Ali eu trabalhei então por 2 anos e também numa favela ali próxima. Em 94 eu vim para Piratuba e o Senhor queria que eu permanecesse aqui. Então ele me dava as informações, mas aquilo eu simplesmente fugia, eu não queria ficar aqui. Então eu fui para Curitiba, inclusive fui incomodar meu cunhado e minha irmã, fui morar na casa deles, né? E não era a vontade do Senhor isso. E daí eu voltei, fiquei um tempo aqui de novo, saí de novo, até que o Senhor sempre dá um jeito, né? Para que a vontade dele seja feita. Ele me trouxe em 2009 para eu cuidar do meu pai que estava acamado. E eu lembro que nesse período eu sempre orava para que eu encontrasse uma igreja aqui onde eu me identificasse. E eu sabia que essa igreja teria que vir para cá, porque aqui eu não tinha assim uma identificação com nenhuma das igrejas locais. E por volta de 2011 começou um grupo familiar aqui dentro do mesmo endereço onde eu moro. E aí eu lembro do irmão Eduardo e da irmã Ana. E quem me convidou para ir para o grupo foi a minha vizinha, né? E eu fui então e comecei a conhecer os irmãos. Quando eu soube que tinha culto todos os domingos, e eu fui orientada a encontrar, né, a igreja do Senhor Jesus, eu passei aí todos os domingos. Então, a igreja na época, se eu não me engano, ela devia ter em torno de uns 7 membros, ela funcionava numa casa, numa garagem, assim, né? E ali, então, eu passei a conhecer a igreja do Senhor Jesus. E para mim, foi muito especial, porque o tempo ia passando e eu ia me situando. Eu ia recebendo o suprimento que eu procurava. Por exemplo, eu sabia que em mim morava malignidade.
E aquilo me atormentava, porque eu não sabia o que fazer com aquilo, porque no meu entendimento não podia existir maligno em mim, né? E aí, então, eu fui ensinada que na nossa carne não habita bem nenhum, e que a malignidade, os demônios estão encerrados na nossa carne, né? E eles têm acesso à nossa alma. E a gente precisa crescer na palavra, a gente precisa ser limpo pela palavra e pela obediência, para que essa malignidade não se manifeste mais na nossa mente, na nossa alma. Então, para mim, assim, aquilo passou a ser muito, muito especial. E outra coisa que para mim fez muito bem é tomar conhecimento de que existem as trevas exteriores, que é um período de 1000 anos, onde aqueles que não alcançam a santificação que Deus espera, lá eles serão santificados, né? Então aquilo para mim também trouxe um alento muito grande, porque não deixa de ser uma esperança. Eu ficava confusa, né? Como é que um cristão que não leva a coisa muito a sério, como é que ele vai ser arrebatado? Eu não entendia, aquilo não entrava na minha cabeça. Então, assim, foram informações que para mim foram muito especiais e que eu buscava. Então, eu passei a entender o que é o ministério da palavra, eu passei a me comprometer sempre com as ministrações ao vivo, a ouvir material. Daí eu também adquiri o material para poder vender o material, né? Eu, assim, não tenho muita facilidade para abordar as pessoas, então vender o material é a referência para eu me aproximar delas. Então isso tudo foi, assim, muito, muito especial. E poder fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, poder entender todo esse processo, para mim trouxe muita luz mesmo. Quando eu, por exemplo, olho para a Igreja Evangélica Livre, para a Igreja Batista, das quais eu fui membro, eu identifico o quê? De lá eu trouxe a questão da salvação judicial, eu já me ocupava com a salvação orgânica, mas eu sabia muito pouco dela, né? Eu trouxe a questão dos exércitos, e outras referências, por exemplo, a respeito do perdão, a grande necessidade que a gente tem de pedir perdão ao Senhor, de acertar, né? Mesmo quando eu não ofendi, mas eu fui ofendida, eu também tenho o compromisso de pedir perdão, porque, de certa forma, aquilo me agrediu. Então, coisas assim eu já trouxe comigo. Mas aqui, dentro do ministério, eu tive praticamente todas as dúvidas supridas, né? Então, isso, para mim, foi muito, muito especial. Eu queria também que tu compartilhasse, né, um pouquinho desse trajeto que tu fez, né, desde aquela primeira experiência com o Senhor até realmente encontrar aquilo que tu se identificava. Como é que foi essas experiências que tu foi tendo? Como tu falou, tu já tinha muitos trabalhos, né, trabalhava em busca daquilo que tu desejava, né, ver Cristo, servir a Cristo. Como é que foi essas experiências para ti? Como que o Senhor usou essas experiências para o teu crescimento mesmo, né? Como tu falou, tu já deve ter tido várias experiências, né? Como eu nunca tive uma dependência do mundo secular, eu sempre dependi de ambientes cristãos e trabalhava em ambientes cristãos, eu era muito, muito medrosa para enfrentar o mundo secular. Eu passei a enfrentar o mundo secular, trabalhar no mundo secular com quase 40 anos de idade, né? Então, tudo o que dizia respeito a Cristo, a evangelismo, a compartilhar Cristo com os outros, a apoiá-los para que eles sejam conduzidos à salvação judicial. Então, isso tudo chamava muito a minha atenção. Eu tinha muita necessidade de estar sempre voltada para isso. E era o que me fazia sentido, e é o que até hoje me faz sentido, né? Então, desde de adolescente, eu já ia ao encontro das pessoas, quando eu tinha coragem de fazer,
né? Muitas vezes era no impulso, eu creio que esse impulso vinha do alto, outras vezes eu não tinha coragem de fazer, então o Senhor esperava que acontecesse, mas não acontecia. Então dentro de mim já tinha esse compromisso, né? De ir ao encontro dos outros e compartilhar a palavra para que eles também fossem salvos pelo Senhor, assim como eu fui. Ouvindo assim um pouquinho, né, esse início da tua história, né, a gente vê assim que o Senhor tem todo um cuidado, né, porque mesmo não tendo já esse contato talvez com aquilo que tu se identificou de forma geral, né, mas o Senhor já te deu uma realidade dentro do coração, né, de que aquilo ali era o que tu queria, servir o Senhor, né, e que não importasse o que estava acontecendo, a irmã se manteve firme, né? Independente dos meios, se manteve firme naquilo que realmente era de Cristo, né? E eu vejo, assim, a importância também de quando é pequeno, né? Os pais investirem nisso, porque foi uma semente, imagina, quando tinha 6 anos, né? Foi a primeira experiência com Cristo e talvez dali é que veio essa fome, né? Essa vontade de conhecer e de compreender, né? E daqui a pouquinho também a gente volta, então, para falar dessa nova experiência depois de já ter contatado Cristo, né? De uma maneira maior, né? Talvez com mais luz, com mais entendimento, e a Margaret já vai compartilhar um pouquinho com a gente no segundo bloco. Estamos apresentando Janela do Céu.